Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como você montar um Hunter do zero, tá? Tô aqui no menu, tô aqui no nível 99, tô com praticamente tudo liberado. E eu vou mostrar o que você pode montar para o seu Hunter, que é muito bom e que é o padrão para você já poder jogar o jogo, tá bom? Não vou ficar enrolando muito, vou explicar o que cada coisa funciona e o que eu gosto de usar. Se você também quiser usar, mas você pode ficar à vontade para testar tudo do jogo. Eu também indico que você teste tudo do jogo possível. Então é isso, sem enrolação, e vamos pro vídeo. A primeira coisa, eu vou aqui em editar caçador e vou aqui trocar caçador. Eu vim aqui também em recrutar caçador e vou comprar um caçador aqui que eu queira e só muda a skin. Como eu falei, esse jogo aqui só muda a skin, não muda mais nada. Todos vão custar 100 Hunt Dollar, que é a moeda do jogo, então você vai recuperar, você vai ganhar de volta, jogando mesmo no mapa, pode ficar tranquilo. Eu vou comprar esse aqui, que ele tá tendo um bônus do evento atual, tá bom? Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo fora de época de evento, algumas coisas podem mudar. Não vai ser tantas coisas, o básico que eu tô mostrando aqui vai permanecer o mesmo, mas algumas coisas podem mudar, tá? Comprei aqui, dei duplo clique. E aqui eu tô na aba que eu já posso montar o meu boneco. A primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua saúde. Como que funciona? Quanto mais barras você tiver, pode ser até dessa pequenininha, quanto mais dividido for, mais o seu aliado ele vai poder te reviver. Ou seja, um padrão que a galera utiliza é esse aqui, ó. Pequeno, 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 pequeno e grande, tá? Aqui no menos você tira. Eu gosto de utilizar assim, ó. Grande, pequeno, pequeno, grande. Por quê? Durante o mapa você pode pegar fogo com alguns zumbis. Às vezes você cai num barril, às vezes você cai numa molotov, alguma coisa assim. E você pode queimar um pouco da sua vida. E aí, como às vezes eu dou um pouco de azar, eu acabo queimando metade dessa vidinha aqui. Que se eu tivesse com um bloquinho pequeno, eu queimaria tudo. E aí eu teria que recuperar de alguma forma. Então eu gosto de utilizar assim, mas isso aí também é bem particular. Indico você colocar todas pequenas se você for jogar em grupo. Se você for jogar solo não vai mudar nada, você pode usar aí qualquer uma que vai dar certo. Temos aqui as características do caçador, que são as melhorias que eu citei um pouco no vídeo anterior do guia. Se você não viu, assista lá, mecânicas básicas. E temos aqui as características do jogador. Talvez você não tenha todas liberadas, porque como eu falei, eu estou no nível 99 e eu já tenho todas liberadas. Então o que você vai fazer que é essencial? Você tem 10 pontos. Você vai comprar Necromante. Essa aqui é 100% essencial. Se você não tiver muitos níveis liberados ainda, você vai ver até onde você tem liberado, vai lê-las e vai ver a que mais se adapta à sua gameplay, tá bom? Se você já tiver várias liberadas ou todas assim como eu tenho, para jogar solo, atualmente as melhores são Necro, quando você compra um boneco novo, Conduite e Gralha, tá? Porque tem melhorias para jogadores solos, por exemplo. Conduite, solo, tá vendo lá embaixo, solo escrito? Confere o dobro do efeito ao investigar uma pista. Ou seja, se eu pego uma pista, na verdade eu pego duas, ele conta como duas. E aí eu já estou muito avançado que os outros jogadores. Entendeu? Essa aqui também tem um efeito solo, que eu consigo me reviver uma vez, tá? E essa aqui eu consigo ter o dobro de visão sombria, que eu vou explicar também durante o jogo. Provavelmente no próximo vídeo que eu vou analisar uma gameplay minha mesmo. Eu tenho o dobro de visão que eu consigo ver a galera atrás da parede com a recompensa, tá? Então essa aqui é as melhorias, mas eu indico você ler todas, tá? Todas as melhorias têm uma utilidade, mas nem todas se adaptam à sua gameplay. Então você lê, analise e veja qual que é melhor para o seu estilo de jogo. Sendo que Necro é essencial. Você pode reviver seu aliado de longe, e você pode se reviver uma vez jogando solo, tá? Isso é muito bom. Melhorias compradas, saúde já também comprada. E o que eu vou fazer? Vou vir aqui no espaço grande, que é o primeiro espaço de arma, e vou aqui adquirir o meu rifle. Aqui em cima você tem alguns filtros. Como é que funciona?
O filtro de espaço grande é esse filtro de 3 quadradinhos acesos. Vou clicar aqui e vou equipar uma arma de espaço grande. Como eu já informei para vocês, testar todas as armas possíveis, bom? Mas eu vou colocar uma arma aqui que não seja tão cara, que às vezes você tá com medo de jogar, não tem tanta segurança, não quer comprar arma cara. E aí, eu vou indicar aqui uma arma para você jogar. Pode ser Martini Henry, só que ela é uma arma de uma bala só. Você atira e já tem que recarregar. Deixa eu ver. Essa Ranger é muito boa, que você atira e ela é de alavanca, é bem rápida, você consegue continuar atirando. Essa Romero também é uma 12 muito boa, só que ela é de um tiro só, você atira e tem que recarregar, demora um pouco. Sparks também é muito boa, só que é de um tiro apenas, tem que atirar e recarregar. Springfield também muito boa, mas você tem que atirar e recarregar. Então eu vou indicar para você começar de Veterli, tá? Veterli é 105, não é muito caro. É uma arma de ferrolho, bem rápida também, para puxar o ferrolho. Tem muitas balas no pente e você pode utilizar ela tranquilo. É uma ótima arma. E aqui nas balas, você clica aqui do lado, você equipa uma bala especial, se você quiser. Se não tiver equipado nenhuma, você vai com a bala normal, uma bala normal, tá? Você pode equipar munição encamisada para você varar e dar mais dano, muito boa. Incendiária, se você gostar. A subsônica, ela só serve para fazer menos barulho. Então, para uma arma que não tem silenciador, ela não é boa, basicamente, a munição subsônica. Quando você liberar a variante da Veterli, que você pode liberar variante das armas, você clica aqui nesse ocultar bloqueados, você consegue ver, vamos digitar aqui, ó, Veterli. Digitei aqui, Veterli. Como que eu desbloqueio essas outras variantes? Jogando com a arma, matando player, zumbi, bicho, o boss, matando tudo, você vai adquirindo XP com a arma, tá? E você libera até a última variante, ó. Tem ela silenciada, tem a ciclone, que não puxa o ferrolho, ela é semi-automática, tem a com a baioneta, tá? Então você aí jogando com a arma, você libera as variantes dela mesmo. Espaço pequeno. Como é que funciona o espaço pequeno? Bem aqui, ó. Espaço pequeno é um quadradinho aceso. Você pode equipar qualquer uma das que tiverem disponíveis para você. O que eu indico? Você equipar uma pistola, tá? Pistolas boas para você que está começando. Dolce é cara, é a melhor pistola do jogo, mas é cara, tá? Então o que eu vou indicar para você? Você pode colocar uma Lemate, uma oficial também é muito boa. Scotfield é muito boa. Pax é muito boa, tá? Eu indico você ir testando e vendo qual que se adapta melhor a sua gameplay. Eu vou colocar aqui uma Scotfield como exemplo. E eu vou colocar uma bala especial na Scotfield. A Veterli eu vou deixar com a bala normal, para ter uma bala para varar a parede. E a Scotfield eu vou colocar uma bala de sangramento, para quando eu acertar o cara, ele sangrar. Se ele não parar, ele morre. Então é uma bala forte, mas não vara a parede. Por isso que eu tô deixando a Veterli com uma bala normal, tá bom? Aqui em ferramentas, ó, ele já vai para o espaço de ferramentas automático, tá? Eu tô nesse primeiro espaçozinho aqui. Normalmente a gente equipa uma arma melee, tá? Se você não tiver muito nível, talvez você só vai ter essas duas facas aqui. Elas são boas facas, a pesada é melhor do que a faca pequena. Esse aqui é uma skin, mas é a faca pequena. A soqueira é muito boa se você já tiver liberado. A lança também é muito boa. Machado de arremesso muito bom, tá? Soqueira, então você pode aí colocar uma arma melee de sua preferência. Testa toda, vê o que se satisfaz mais. Eu vou colocar uma soqueira como exemplo. E aqui é o kit médico, ó. Kit de primeiros socorros, não tem outra coisa. Nesse segundo aqui é kit médico, tá? Nesse terceiro fica a seu critério. Por exemplo, temos aqui a bomba de gás. O que essa bomba de gás faz? Ela apaga o fogo. Então, por exemplo, seu aliado caiu, foi morto, tá lá caído e perdeu uma barrinha. E aí colocaram fogo no corpo dele para ele queimar o resto das barrinhas. Você joga uma bomba de gás em cima do corpo dele, que apaga o fogo, ele para de queimar. Então é muito boa, tá? Tem aqui outra que eu gosto bastante, que é a Derringer Moedeira. Essa arma aqui é como essa pistola, né? É como se fosse uma 12. Só que dá 300 de dano se você tiver colado na pessoa ou no mob.
ela é muito forte mesmo. Serve para você matar mob durante o mapa, ajudar a matar o chefão, né, o boss no mapa. Então é muito boa essa arma. Normalmente eu gosto de equipar ela aqui de terceiro. E por último, eu coloco sempre um equipamento para queimar os inimigos no chão, quando eu derrubo. Ou seja, ou a pistola de sinalização, se você já tiver liberado, ou um sinalizador, tá? No caso aqui eu vou colocar a pistola, porque com a pistola eu consigo atirar. O sinalizador é como se ele fosse uma granada, né? Ele vai dessa forma assim, como uma barriga. A pistola de sinalização é como um tiro mesmo, você consegue atirar um pouco mais longe, tá? E aqui em consumíveis, eu vou te passar alguns consumíveis, mas não é de regra, tá bom? São consumíveis que eu gosto muito de usar e que me ajuda durante a gameplay. Por exemplo, injeção de regeneração. Se você não tiver a normal, você pode usar a fraca, até você liberar a normal. A fraca dura 4 minutos e a normal dura 7. É isso que muda, é só a duração. Vamos equipar aqui uma granada, uma injeção. Injeção de recuperação. Lembra que eu comentei que quando você queima uma barra, você só recupera banindo? Então, essa injeção branca, você consegue recuperar uma barrinha que você queimou, de todas. Se você queimou duas, ele vai recuperar a penúltima. Você vai ficar com uma queimada só. Entendeu? Então, eu gosto de utilizar ela também. E nesses outros 2 espaços aqui livres, aí fica a critério de vocês, tá? O que normalmente eu coloco? Às vezes eu coloco uma caixa de munição, porque a gente troca muito tiro e tal, e aí vai acabando a munição. Coloco uma também. E às vezes eu coloco uma granada, mas aí depende do seu estilo de gameplay. Granada grande, um dinamite grande, dinamite pequena. Bomba de fragmentação também é muito forte. Esse aqui é como se fosse bomba de caos, é como se fosse uma decoy, tá? Ela não serve pra muita coisa, ninguém usa. A bomba adesiva serve pra matar o boss mais rápido, né? Você joga, ela gruda nele e aí já tira quase a vida inteira dele. Já ajuda muito. Tem muita gente que usa também. Bomba colmeia, que libera vários bichinhos, que vai na pessoa, deixa ela envenenada e fica dando dano. Fica dando dano por segundo nela. Molotov, você pode selecionar as molotovs, tá? Bomba de luz é uma flash, mas é bem difícil de usar uma flash nesse jogo aqui, tá? Mas aí você pode ficar livre para escolher esses 2 últimos slots para testar ou para utilizar. Normalmente, como eu falei, eu coloco uma caixa de munição e deixa eu colocar dessa vez, só como exemplo, uma granada, cartucho de dinamite que eu tenho sobrando aqui, ó. Sempre que eu tiver esse umzinho aqui embaixo, é porque eu tenho uma unidade sobrando. E aqui o meu boneco, ele tá montado. Olha só, o boneco ele tá montado. Arma grande, arma pequena, soqueira, arma melee, kit, 2 opcionais, injeção de regeneração, recuperação e 2 opcionais, tá? E aí aqui você já tá pronto para ir para a batalha, beleza? Um videozinho de 15 minutos, eu espero que você tenha entendido, tenha ficado claro essa questão de como montar um personagem, tá? Tem mais algumas coisas que você pode fazer, mas o básico, como esse é um guia tutorial iniciante, o básico para você jogar o jogo é dessa forma: uma arma grande, uma pistola e, né, consumíveis e ferramentas, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, lembrando que tem vários vídeos editados aí no canal, faço live, não sei como que tá atualmente, que meu filho nasceu agora, então é isso, né? Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.